Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Capítulo 1, segunda parte. Os 7 selos. O Cordeiro Redentor e o livro selado. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 6. Eu vi também, na mão direita do que estava assentado ao trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi, então, um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Execução dos decretos do livro sobre o mundo inteiro. Abertura dos 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 8. Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! Vi aparecer então um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: vem! Partiu então outro cavalo vermelho, e ao que montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: vem! E vi aparecer um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Vamos analisar e verificar o que significa esses 4 primeiros selos e seus cavaleiros. São 4 cavaleiros que, a cada um, foi dada uma missão, e eles tinham poder e autoridade plena para executá-las. O porquê já foi questionado. Eles irão executá-las fielmente, desde a sua partida da época em que foi dada a missão até os dias de hoje. É o que veremos nas próximas narrações. O primeiro selo, o cavalo branco e seu cavaleiro. Vi aparecer então um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. O cavalo branco e o cavaleiro com arco, com coroa para tornar a vencer, representa os novos reinos que surgirão. Os reinos que surgirão na Europa e fora dela. Conquistará novas terras e povos, irá vencer, criará novas nações. O cavalo branco não causará nenhum mal no sentido de querer matar.
não será esse seu objetivo. Serão as conquistas, novos reinos, novas terras e novos mundos. Mas as mortes acontecerão devido ao desejo de conquistar. Se os conquistados não lhe opuserem, não sofrerão nenhum mal. Mas iremos ver na história que as conquistas de novos reinos e novos mundos mataram não somente pela espada, mas principalmente pelas doenças, opressão, ganância e pelo poder. Exemplo, a conquista da América e da África. Muitos dos nativos habitantes desses continentes morreram não pelas lutas ou guerras, mas pelas doenças que os conquistadores trouxeram para a população. Os nativos não tinham no organismo os anticorpos resistentes às doenças do conquistador. O segundo selo, o cavalo vermelho e seu cavaleiro. Partiu então outro cavalo vermelho, e ao que montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho e o cavaleiro com poder para tirar a paz da terra. Foi-lhe dado poder para que matassem uns aos outros e uma grande espada. Simplesmente o que está escrito: a espada é uma arma criada somente para matar. Era a arma que todos os soldados deveriam possuir. Hoje, elas foram substituídas por fuzis, metralhadoras e outras armas. O cavalo vermelho representa as guerras. Então, irá causar muitas guerras e conflitos. Guerras entre os homens, reinos e nações. Até mesmo entre os homens do mesmo reino ou nação. Causar a discórdia e assim se aniquilarem uns aos outros. A cor vermelha representa sangue. Sangue representa morte, matança e guerras. No Império Romano, o planeta Marte era considerado o deus da guerra por ser vermelho. E as guerras se multiplicarão. Guerras pelo poder e até guerras religiosas. Serão entre reinos e nações e até dentro do próprio reino, até que chegaremos à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse cavalo com seu cavaleiro chegaram ao topo de seu domínio. E se a humanidade não se corrigir, poderá acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Mas as guerras ainda existem, seja dentro do próprio povo ou entre nações, sejam por motivos políticos, religiosos ou pela ganância do poder e da riqueza. O terceiro selo, o cavalo preto e seu cavaleiro. E vi aparecer um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto e o cavaleiro tinha uma balança na mão, uma medida para cada medida. Representa os novos reinos que surgirão, reinos e povos que terão sob seu comando o poder do rei e o poder da Igreja cristã. Esses poderes contrabalançarão para haver justiça. Na evolução da humanidade, depois da queda do Império Romano, a Igreja cristã toma o poder. Quando surgem as primeiras nações sob os auspícios da Igreja cristã, todos os reinos e reis
adotarão o cristianismo como religião oficial do Estado, e também o sistema de direito criado pelo Império Romano. Quando esses reis e nações vão conquistar e dominar outros povos, levarão consigo os dois poderes, o poder do rei e o poder da igreja. Estarão sempre lado a lado. Implantarão nessas novas terras o poder do rei, lei do direito, e o poder da igreja, lei de Deus. Assim será citado no Apocalipse que haverá entre os eleitos povos de outras raças e nações. E os povos serão governados pelo equilíbrio desses dois poderes. Ambos implantarão na nova humanidade seus poderes e suas leis. E em cada época haverá um país, uma nação que assumirá o controle do mundo ocidental. Vamos ter Portugal, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e outros como países dominadores. Mas todos eles, junto com o poder religioso, manterão o equilíbrio entre todos os reinos e nações que surgiram ou surgirão. E hoje, apesar de termos grandes nações que procuram manter a paz e ter países que sejam referência para tal, podemos dizer que todas as nações, grandes e pequenas, estão envolvidas na procura da paz. Apesar de ser uma paz armada, mas trabalham para que haja paz. E para que esta paz seja mantida, criaram um órgão internacional. Criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, cuja função é manter o equilíbrio e a paz mundial. Então, já não é mais um país ou uma nação, mas a humanidade toda está preocupada em manter a paz e anular o segundo cavaleiro. E pelo que vimos, após a Segunda Guerra Mundial, houve e há uma certa paz. Parece que houve uma paralisação no Apocalipse, que Deus fez com que o cavalo preto conseguisse manter o equilíbrio entre as nações. Mas o cavalo vermelho está de pé, aguardando os acontecimentos. Segundo o próprio Apocalipse, haverá um momento de paz, de trégua. Os homens conseguirão manter a paz? Até quando? Não sabemos. O cavalo vermelho ainda existe? Sim. Portanto, essa paz dependerá do próprio homem, das nações e da própria humanidade. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Na época, o azeite era algo valioso. Além de ser usado para dar sabor ao alimento, também era usado para manter as tochas do templo sagrado de Jerusalém acesas dia e noite. Era o azeite mais puro para tal finalidade. E Jesus, quando foi preso, estava no Jardim das Oliveiras, onde havia plantações de oliva. Quando estava em Jerusalém, Jesus usava esse local para elevar seus pensamentos ao Pai, a Deus. E também usou do vinho para simbolizar o seu sangue, a vida eterna. Portanto, o azeite e o vinho representam a natureza, água e terra. A água dá a vida, a terra produz os alimentos. Não devemos danificar a água e a terra que nos dá a vida e nos alimenta. E hoje é uma das grandes preocupações da humanidade, preservar a natureza. O quarto selo, o cavalo esverdeado e seu cavaleiro. E vi aparecer um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte.
e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. O cavalo esverdeado e seu cavaleiro é a morte. Muito claro e real. Representa a morte em seus vários aspectos e situações. O próprio selo diz o que esse cavalo e cavaleiro deverá fazer: matar pela espada, guerras, pela fome, secas, dominações, doenças, pestes e muitas doenças que surgirão até os dias de hoje. Alguma delas a ciência encontrou tratamento ou cura, mas ainda há doenças que não encontraram cura para que as pessoas não morram. E outros tipos de mortes que acontecerão devido à evolução do homem. São mortes coletivas onde um desastre de trem, carro ou avião matam dezenas e centenas de pessoas. Na época do narrador existia a lepra, uma doença coletiva que matava aos poucos. Hoje, quantas doenças coletivas existem? Na época não havia muitas. No decorrer da história, quantas doenças surgiram e mataram milhares e milhares de pessoas? São doenças coletivas e muitas guerras que mataram e continuam matando. Tivemos a peste negra, que aniquilou grande parte da população mundial da época. Tivemos a gripe espanhola, depois sarampo, catapora, meningite e outras. Em todas as épocas, pouco ou muito, tivemos pestes e doenças aniquilando populações. Então, a partir da narrativa do Cavaleiro do Apocalipse, surgiram novas doenças. Coletivas ou não, abalaram a humanidade. Quantas guerras internas ou externas que muitas nações e povos vivenciaram. Mataram boa parte da população. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Também o cavalo e seu cavaleiro tinham o poder de matar pela fome e pelas feras. Quantas secas houve na humanidade que mataram milhares de pessoas pela fome e pelas feras, a ganância. Houve mortes pela fome através da natureza, onde grandes secas devastaram grandes regiões ou nações, cuja parte da população foi aniquilada. Tivemos fomes causadas pela ganância do poder, onde países e nações, através de seus governantes, deixaram milhares de pessoas morrerem pela fome, retirando delas o alimento que elas mesmas haviam plantados e colhidos. Isso para mostrar seu poder e intimidar toda a população a lhes obedecerem. A humanidade sempre sofreu por todos os tipos de mortes, onde muitas delas abalaram toda a população mundial. Quer desvendar os mistérios do Apocalipse? Então inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, você terá o seu guia definitivo para entender os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas.